Bom, vamos lá então, pessoal. É, a gente agora vai começar a tratar de algumas características naturais e falar um pouquinho da população europeia. Então, assim, o que a gente conversou até agora, meio que a gente estudou como que a Europa, como a gente conhece hoje, se constituiu, né? E agora a gente vai começar a tratar da Europa contemporânea. A gente vai falar dela assim mais próximo do nosso tempo, tá? É, então a gente começa falando nesses aspectos de algumas características naturais hoje e a respeito da população, tá bom? Bom, então assim existem algumas subdivisões que a gente trata dentro da Europa que a gente chama de regiões naturais, né? Então, de acordo com as características que cada lugar tem, existe uma pequena divisão dentro do continente europeu, né? Então, o que considera na hora de falar dessas regiões naturais? Características de vegetação, relevo do clima, né? E a partir dessas características, existe uma regionalização da Europa em três partes: a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul, tá? A gente vai falar um pouco delas. Bom, aí primeira parte, né? A Europa do Norte, situada nas latitudes superiores a 60 graus norte, e aí, assim, a gente teria que lembrar aqui das zonas térmicas da Terra, né? A questão da luminosidade, né? De quanta luz do Sol cada região do planeta recebe. E a gente sabe que nessa latitude, a quantidade de luz solar, ela diminui um pouco, né? E aí dá o predomínio dos climas mais frios, né? E é logo, né, que a partir do clima mais frio, a gente tem aí características marcantes de vegetação, tá? Então, a gente vai encontrar nessa região um clima mais frio, já chegando no clima polar, a vegetação de tundra, que é uma vegetação super rasteira, tá? E também tem a famosa taiga, né? Ou a floresta boreal, é a mesma coisa. Que são aí a floresta de coníferas, né? Então, a presença de pinheiros, né? Árvores aí da família dos pinheiros. E essas árvores, né? Essa floresta é muito explorada, né? Existe a retirada dessa madeira, dessas florestas, e tem um valor comercial importante aí. Aí, pensando também na questão do relevo, a gente tem duas coisas importantes, né? A planície lacustre da Finlândia e os Alpes escandinavos. Aí eu vou mostrar para vocês de que parte que eu estou falando. Eu vou projetar um mapa agora para vocês verem, só um minutinho. Professora, Oi. as árvores de pino, elas são de onde? Da Europa? Então, o pinus é um tipo de pinheiro, né? Ela é da família aí dos pinheiros. Olha, Tiago, de bate-pronto eu não consigo te falar se é da Europa, porque a gente tem esse tipo de planta em várias partes do mundo, justamente pela característica climática. Eu precisaria pesquisar para te responder. Não sei de Hum. bate-pronto, mas eu posso olhar na próxima aula e te falar. Ah, então tá, então. Então, vou até anotar aqui. O pinus. Bom, acho que vocês estão vendo aí o mapa agora, né? E a planície lacustre, né? É essa parte aqui. Lacustre, para quem não se lembra, né? Ou nunca ouviu falar na palavra, lacustre vem de lago, tá?
Então, a planície lacustre da Finlândia é essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo que entre a Finlândia, Suécia e os países ao sul aqui, Estônia, Letônia e Lituânia, tem um corpo d'água aqui considerável. Aqui é a planície lacustre da Finlândia, tá? Então, essa parte aqui, ó, que é mais ao norte, que tá, né, nos 60 graus, que tem essa característica, 60 graus norte de latitude, que tem essa característica que a gente falou, tá? Do clima mais frio, porque tá mais próximo, digamos assim, do polo, ou mais distante do Equador, também é um jeito da gente pensar, né? Então, a quantidade de energia, né, de luz solar que chega aqui é menor, e isso desencadeia essas características, tá? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Vocês vão interrompendo, tá bom? Vou voltar para o texto agora para a gente seguir. Bom, aí a gente tem a segunda porção aí que a gente subdivide a Europa, é o que a gente chama de Europa oceânica e continental. Nessa região aí existem as grandes planícies europeias, né, que pegam um pedaço das terras de clima mais frio e até as cadeias de montanha, né, ao sul. Não, perdão, vou construir a frase de novo. Pega algumas planícies mais frias, algumas das cadeias de montanhas, né, das cordilheiras que a gente falou nas primeiras aulas, e se estende até a parte mais sul aqui, onde já tem um clima temperado, né, onde a gente já tem um pouquinho mais, as temperaturas são um pouquinho mais elevadas, né. Na parte oriental, a gente vai encontrar aí um clima semiárido, então, pergunta, quando eu falo clima semiárido, qual que é a primeira característica que a gente deve pensar? Que alguém colocou algo no chat, só um minutinho. Hein, gente? Quando eu falo semiárido, o que vem na cabeça de vocês? É algo que tem os dois tipos Semi. de temperatura? É. Algo que tem dois tipos de temperatura, de clima. É, tipo, frio e quente. É que é só quente? Também. Não sei. Aqui, pessoal, tá ligado com a disponibilidade de água. Região semiárida, geralmente chove pouco, né? Então, os volumes aí de chuva são pequenos. Geralmente, essa chuva acaba acontecendo de maneira concentrada num único momento do ano. Então, é uma região escassa de água. Então, quando a gente fala de região árida, região semiárida, a gente está falando de lugar que tem pouca chuva e pouca disponibilidade de água, tá bom? É a mesma ideia de quando a gente fala de deserto. A gente imagina que todo deserto é quente. E, na verdade, o que dá característica para um deserto é a quantidade de água disponível ali. Então, quando a gente fala, né, então, de região semiárida, região árida e região desértica, nós estamos falando da disponibilidade de água nessas regiões, tá? Pode falar, Fernando. Minha conexão, eu não sei se foi a minha, mas eu caí da chamada e apareceu a mensagem sem conexão. Você falou a característica, depois do clima árido, falou as características, aí travou sua imagem e o áudio, e depois eu fui cancelado da chamada. Eu acho que foi a sua que deve ter oscilado aí, Fernando. Às vezes acontece que, bom, eu acho, não sei, os colegas aqui, se aconteceu alguma coisa, para mim aqui tá parecendo que tá normal.
Mas você conseguiu pegar toda a explicação? Você faltou? Entendi, eu entendi. Ah, então tá bom. Bom, então vamos voltar aqui, né? Então a gente tem uma região semiárida aí, que pega aí essa parte oeste do Mar Cáspio, com uma vegetação aí de estepes. Então também é uma vegetação mais baixa, não é uma vegetação exuberante, justamente porque não tem água para isso, né? É outra coisa para a gente associar também, né? Regiões que têm uma vegetação muito exuberante, árvores altas, uma mata fechada, geralmente não, né? É via de regra. São regiões mais úmidas, né? Então você tem água suficiente para sustentar uma vegetação como essa. E aí, conforme a água vai diminuindo, a gente vai notando também as características da vegetação, né? Vão mudando as plantas, que tem que se adaptar aí pela quantidade de água disponível que tem para elas naquele lugar, tá? Nessa parte aqui da Europa Oceânica, tem muita alteração de paisagem em relação ao que era a paisagem natural, né, a vegetação original, porque essa região da Europa é a região que vai ter as principais cidades, né, Paris, Londres, Berlim e Moscou. Então, a gente está falando aí da Inglaterra, da França, da Alemanha e da Rússia. Então, são países aí que se desenvolveram muito e, obviamente, né, com a urbanização, a gente vai tendo uma alteração da paisagem ali original, tá? Então, também vou mostrar o mapa de novo para vocês aqui, só para vocês identificarem de que região a gente está falando. Deixa eu ver cá. Bom, ó, então, a gente está falando dessa porção aqui, ó. Ó, Reino Unido, Alemanha, França, Rússia. Então, é essa porção aqui que a gente está tratando, tá? O Mar Cáspio tá aqui. Então, oeste do Mar Cáspio, para cá, que é mais árido, certo? Então, essa região aqui que a gente chama de Europa Oceânica e Continental. Vamos falar da última porção, que é a Europa do Sul, tá? A Europa do Sul, ela vai ela vai compreender, né, essa região que está voltada para o mar Mediterrâneo. Então, ela começa na Espanha e vai até o Cáucaso. E vão aí apresentar algumas formações aí de relevo que são bem significantes, né? Então, as altas montanhas, então, são todas essas, né? Os Pirineus, Alpes, Cárpatos e Cáucaso, que a gente já falou aqui. E justamente por conta dessas grandes altitudes, e aí, associada à altitude, a gente tem um clima mais frio, dificultam a fixação humana. Então, assim, nessa região das altas montanhas, quase não tem gente morando, porque é difícil morar num terreno tão irregular, né? Uma região mais alta e mais fria. Então, ali quase não tem gente morando, tá? As montanhas aí mediterrâneas, que são os Montes Apeninos, que estão na Itália, os Alpes Dináricos e os Balcãs, né? Que pega a região ali da Grécia, Albânia, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Croácia, entre outros. Essa região aqui, pessoal, a região dos Balcãs, ela, durante os anos 90, era um caldeirão fervilhando de conflitos separatistas, tá?
daquela ideia que a gente falou, da mudança, das danças das fronteiras, essa era uma região da Europa onde tinha ali umas disputas muito fortes, né? Então, essa região aqui, ó, com exceção da Grécia, que a Grécia estava na dela, a Albânia, a Sérvia, a Bósnia e a Croácia tinha ali uma disputa muito intensa que gerou um conflito muito sangrento nos anos 90, tá? O clima mediterrâneo caracteriza aí essa parte das planícies, dos planaltos e das montanhas dessa região. E assim como aconteceu na Europa oceânica continental, também teve uma grande alteração de paisagem, justamente porque é uma região muito habitada, né? Portugal, Espanha, pega ali o sul da França, a Itália. Então, são regiões muito povoadas. E a partir dessa ideia de que tem muita gente vivendo ali, a gente passa por intensos processos de urbanização com alteração das paisagens originais, né? Então, aí aqui tem o próprio texto traz para a gente aqui uma parte, né, que mostra o mar Mediterrâneo aqui no sul da França, né? Então, a gente tem, olha só, aqui o texto traz para a gente um mapa que mostra algumas coisas para a gente aqui, tá? Desses pontos que a gente falou do relevo. Então, a gente tem os Alpes escandinavos, a planície lacustre, a grande planície europeia, que é dessa parte que a gente estava falando da Europa oceânica e continental, aqui os Pirineus, os Alpes, Cárpatos, Cáucaso, certo? Então, a gente tem aqui uma distribuição das unidades de relevo, e aí aqui também dá um pouquinho para a gente da ideia do clima e da vegetação que a gente encontra lá. Então, aqui vocês podem olhar depois com um pouquinho mais de calma também, para vocês identificarem onde está a distribuição, né, da vegetação e dos relevos. Aí, aqui embaixo, pergunta, vocês sabem fazer leitura de climograma? Vocês conhecem climograma? Não, professora, nunca vi. Não lembro, mas já estudei. Ah, tá. Climogramas são esses gráficos aqui, pessoal, que a gente encontra duas informações neles. A gente encontra informação a respeito de temperatura. A temperatura é sempre representada através das linhas. Então, nesse caso aqui, essas linhas rosinhas, vermelhinhas, são as linhas que demonstram para a gente a temperatura. E as barrinhas azuis, elas vão representar para a gente o volume de chuva, tá? Então, assim, se vocês observarem, aqui, ó, na parte de baixo, não estão exatamente todos os meses representados, mas o climograma, ele é anual. A gente trabalha com as informações do ano para construir um climograma, tá? Então, aqui seria de janeiro até dezembro. Cada barrinha azul dessa é a quantidade de chuva de um mês específico, tá? Então, tem de janeiro, de fevereiro, março, abril, maio, até dezembro, tá? Se vocês observarem, aqui na direita, tem uma escalinha de temperatura, que aqui eles representaram de 30 positivos a 30 graus Celsius positivo, até menos 20 negativo, porque se a gente observar aqui, existem regiões com temperaturas abaixo de zero, certo? Quando a gente fala da parte mais fria, ó, da região polar, do frio de montanha e região mais fria, também esses 3 pontos aqui vão apresentar temperaturas abaixo de zero. Quando a gente vem para essa outra
Outra faixa climática, do temperado, mediterrâneo, semiárido, veja, a gente não tem temperaturas negativas, e as temperaturas, elas acabam aqui se apresentando em um período do ano um pouco mais altas, certo? Uma coisa que dá para a gente notar aqui, quer dizer, olhando esses climogramas, dá para a gente tirar algumas conclusões. Vamos pensar aqui, ó, nesse climograma de Roma. Que época do ano que as temperaturas estão mais altas aqui? Quais meses? Vocês conseguem ver? É mais pro meio do ano. Mais para o meio do ano. Que dá a característica de que estação do ano? Verão? O verão no hemisfério norte, né, pessoal? O verão no hemisfério norte ocorre aí no meio do ano. Aí a gente também pode olhar. Professora, Oi. é o momento que tem a maior incidência de luz solar? Porque quando a gente fala das zonas térmicas da Terra e associa os movimentos de rotação, translação e inclinação, nesse momento do ano, essa região do planeta vai estar mais voltada para o Sol. Então, devido ao movimento de inclinação. Então, eles acabam recebendo mais luz solar, e aí é da característica do verão deles. Certo? Tudo bem? Tudo bem, Tá bom. professor. Beleza. Aí, eu queria que vocês observassem também, as barrinhas azuis são os volumes de chuva, certo? Qual é a época do ano que chove mais e que época chove menos? O começo e o final do ano. O começo e o fim, né? Só ver um período de tempo que a gente corta como o começo e o fim do ano. Mas é um período contínuo. Os maiores volumes, na verdade, estão até aqui mais para o fim do ano, né? Entre outubro e novembro é o momento que chove mais. Outubro e novembro no hemisfério norte, que estação do ano é, gente? Outono? Não sei te dizer, professor. Outono caminhando para o inverno. Então, a estação chuvosa aqui em Roma é o outono. Veja, a parte mais que chove menos é justamente no verão, né? Então, eles têm as temperaturas altas e a pluviosidade mais baixa. É uma característica que é diferente, por exemplo, da nossa percepção de verão, né? Porque o nosso verão é um verão chuvoso. Veja aí, né, esse volume de chuva que a gente está tendo nos últimos dias. Então, para a gente, o meio do ano, ele aqui também chove pouco, né, no meio do ano, só que nós estamos no inverno. Então, a nossa característica do nosso inverno é mais seco. E lá eles caminham, né, para o outono, para o inverno, com mais disponibilidade de chuva. Então, o climograma é um recurso bacana para a gente tirar características climáticas dos lugares. Então, sempre a partir, então, da informação de temperatura e da informação do volume pluviométrico, do volume de chuva, a gente consegue deduzir algumas características climáticas. Por que eu estou falando isso? A gente não sabe, bom, na verdade, né, eu imagino que alguns de vocês aqui podem estar pensando em prestar os vestibulinhos para a escola técnica. Então, esse é um tipo de questão que costuma cair. Eles dão o climograma, mas não identificam, não fala de que cidade, de que lugar é. E aí você tem que fazer a análise do climograma para tentar chegar na resposta.
Então, são exercícios legais de fazer, assim, a gente tem que fazer prestando atenção, sem contar que a gente pensa na dinâmica do hemisfério sul, né? A gente tem que prestar atenção sempre nesses detalhes para conseguir identificar se é um lugar do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Mas, enfim, a ideia aqui era que vocês conhecessem esse recurso, o climograma, que dá essas características para a gente e a gente consegue tirar bastante informação a partir dele. Tá bom? Tudo bem? Bom, Tudo bem, professora. ok. Então, a gente vai falar um pouquinho agora da questão dos rios, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que existem alguns rios no continente europeu que são, assim, fundamentais e foram muito importantes nesse processo de integração entre os territórios, além, né, pessoal, da questão aí, né, da produção de energia elétrica, de manter atividades agrícolas, e até mesmo, né, nos aspectos aí de turismo. Então, existem rios aí muito significativos, na verdade, são 3 que têm muita importância dentro do território europeu e tem muita importância econômica. São os rios Volga, Danúbio e Reno, tá? Então, vamos começar falando do rio Volga. O rio Volga, ele nasce na porção europeia da Rússia e tem a extensão aí de 3.690 quilômetros. Então, é um rio bem extenso, né? E ele passa ali em torno de Moscou e vai desaguar, né, lá no Mar Cáspio. Então, ele corta, né, uma boa parte do território europeu. Aí tem essa característica, né? Como ele está numa porção que é mais fria, então durante o inverno ele acaba ficando congelado. Então, assim, nesse período o rio ele tem uma limitação. Mas, mesmo com essa característica de estar congelado no inverno, ele é responsável aí por metade do tráfego fluvial russo, né? Então, assim, todo o transporte de navegação aí feito por rio metade dele acontece pelo rio Volga, né? Além disso, também existem barragens hidrelétricas que foram construídas ao longo do seu curso. Então, ele também ajuda na produção e fornecimento de energia elétrica ao longo do seu curso. O próximo rio é o rio Danúbio, né? Ele é um pouquinho menor, né? Tem 2.860 quilômetros, mas ainda assim é um rio bem extenso. Ele nasce na Alemanha, passa por 8 países até desaguar lá no Mar Negro. Então, veja que é o segundo rio que tem um sentido aí norte-sul, né? Eles nascem no norte e atravessam o continente europeu para desaguar nas porções ao sul ali, né? Então, o Danúbio passa por 4 capitais. Ele passa por Viena, na Áustria, em Bratislava, na Eslováquia, em Belgrado, na Sérvia, e em Budapeste, na Hungria. Ali também, ela é muito importante na questão do tráfego fluvial, porque facilita aí a chegada das embarcações até o Mar Negro, e a partir do Mar Negro é possível alçar o Mar Mediterrâneo, né? Então, é um caminho aí, uma rota que facilita o comércio, né? O escoamento aí de produtos para poder chegar a outros países. Então, é um rio importante também do ponto de vista aí, digamos, logístico da coisa, né? E por último, e não menos importante, né, a gente tem o rio Reno. O rio Reno, ele é muito importante aí entre essa região da Suíça, Alemanha, França e os Países Baixos. Ele é um rio um pouco menor quando a gente compara com os demais, né, 1.326 quilômetros.
ele nasce nos Alpes suíços e deságua no Mar do Norte. E fica aí perto do principal porto da Europa, né, que é o Porto de Roterdã, nos Países Baixos, tá? Então, também, né, sendo um rio que tem acesso ao mar, que faz a ligação com o principal porto da região, do ponto de vista econômico, né, de escoamento de produção, é um rio fundamental. E todos esses rios, pessoal, são pontos turísticos nos seus países. Se a gente pensar no Danúbio, é mais ainda, né, pelo fato dele cruzar capitais, né, geralmente turista acaba visitando as capitais e acaba tendo acesso a esses rios. Gente, tudo bem até aqui? Sim. Sim? Então, olha Sim. só, faltam 4 minutinhos para a gente finalizar a aula. Eu acho que eu vou deixar para a gente começar aqui a falar das características de população na próxima aula, que daí a gente já embala e tenta finalizar essa parte também. Vou interromper aqui.